Olá, prezados acadêmicos do curso de Engenharia de Produção, sejam muito bem-vindos a mais esse conteúdo, a esse material que estamos aqui preparando para vocês com muito carinho. Dessa vez temos a pauta aqui, o estudo de caso, onde nós vamos apresentar para vocês uma empresa e o seu processo de implantação de um programa de melhoria da qualidade. Talvez muitos de vocês já conheçam o programa 5S. Então, nosso objetivo neste encontro, nos próximos minutos, é fazermos um paralelo entre os conceitos, alguns dos conceitos que nós estamos estudando com a disciplina de comunicação empresarial e negociação e a prática dessa empresa que nós escolhemos, selecionamos aí como caso para retratar aqui para vocês no que se refere à implantação do programa de qualidade 5S. Então, nosso plano de aula, nosso roteiro hoje contempla aqui, então, falar um pouquinho sobre o programa 5S, vamos falar sobre a comunicação assertiva, trataremos também sobre ruídos na comunicação e, por fim, tipos de comunicação. Tá? Na verdade, toda e qualquer iniciativa proposta dentro de uma organização, ela precisa e passa pelas questões da comunicação. Então, é necessário fazer uso dos processos de comunicação para que obtenha-se sucesso nessas implantações. Qualquer iniciativa da administração, da gestão empresarial, ela precisa utilizar das estratégias de comunicação e a implantação desse programa, do programa 5S nessa empresa específica, é uma ilustração de como isso é importante e necessário no nosso dia a dia. Então, o objetivo é relacionar teoria e prática para ilustrar como muitas vezes todo o nosso discurso de forma teórica também se aplica, evidenciar as características da comunicação na negociação, nesse processo, e apresentar possíveis influências das questões psicológicas e como a forma como nós comunicamos impacta as pessoas. A empresa escolhida é uma empresa aqui da nossa região, aqui do norte do Paraná. A empresa chama-se Hidraumac, é uma empresa que está voltada à indústria metal-mecânica. Ela possui 12 anos de mercado, 12 anos de existência. Ela também possui 21 funcionários, 21 colaboradores que trabalham nessa empresa e naturalmente participaram do processo de implantação. E o estilo de gestão, a forma como a empresa trabalha, as características culturais que estão evidentes na empresa, é um estilo democrático de gestão. Ou seja, um estilo mais participativo, até porque para se implantar a ferramenta, o programa 5S, subentende-se que existe a participação das pessoas. Então, é um estilo mais democrático, vocês vão ver pela própria postura do empresário, do dono da empresa, que dá a sua entrevista, falando sobre o projeto, vocês vão poder perceber que ele tem esse olhar mais democrático, de valorização da participação das pessoas. Tá? Então, eu quero convidar, antes de iniciar aqui o programa 5S, eu quero convidar vocês para nós assistirmos a matéria, onde nós realizamos uma série de imagens, e depois a entrevista com o dono da empresa, relatando sobre o ponto de vista dele, enquanto empresário, sobre os objetivos e os ganhos, com a implantação do programa 5S. E depois também fizemos uma entrevista, uma conversa com um dos colaboradores da empresa. No caso, ele é o coordenador do programa 5S na empresa, é a pessoa que está à frente do processo da implantação e manutenção do 5S. E vocês também vão poder observar o ponto de vista do lado do colaborador. E como que, quando um programa desse é implantado, como ambos os lados conseguem enxergar pontos positivos, e conseguem explorar aí ganhos para ambos os lados. A empresa consegue a sua produtividade, mais organização, um ritmo melhor de trabalho. Para o colaborador é um ambiente mais agradável, um ambiente mais higienizado, é um clima de trabalho também mais saudável. Então, ambos os lados acabam ganhando com um processo desse. Então, vamos assistir a matéria que foi realizada na empresa Hidraumac e, na sequência, nós vamos falar sobre 5S e todo o processo de comunicação que está por trás de uma implantação de um programa como esse. Vamos lá.
Para que uma organização funcione e consiga crescer, é preciso que a equipe de trabalho seja coesa e trabalhe de forma organizada. Uma dessas formas de organização é o programa 5S, termos japoneses que significam autodisciplina, utilização, ordenação, limpeza e saúde. Para Rogério Durrer, diretor administrativo da Hidralmac, o investimento feito na implantação do programa 5S é totalmente recompensado a médio e longo prazo. O primeiro passo que a gente percebe claramente é você ter facilidade de estar encontrando os equipamentos que você precisa, as ferramentas, as matérias-primas, as peças em seu estoque devidamente organizado, né? Fazendo com que você evite comprar produtos desnecessários que você tenha em casa, né? Isso economizando tempo, economizando gastos desnecessários, né? E assim facilitando todo o processo produtivo da empresa, né? Além disso, a satisfação, né, de você estar trabalhando num ambiente organizado, num ambiente sadio, que traz um processo agradável de trabalho, né? E é também muito válido para os colaboradores, no sentido que esse projeto de qualidade, esse programa de qualidade, ele facilita não só para o ambiente de trabalho, né? Mas isso também o colaborador leva para a vida pessoal dele, para a vida familiar, para a vida social, né? Transportando esse mesmo conhecimento, né, no ambiente profissional e familiar. E o que te motivou a buscar esse programa 5S? Bom, principalmente, né, a necessidade de organização da empresa, né? A gente percebeu que com a organização da empresa, né, os nossos processos foram agilizados de forma tremenda, né, trazendo uma satisfação, né, de resultado para os colaboradores, trazendo uma satisfação de resultado também para os nossos clientes, sem contar a visibilidade da empresa em termos de limpeza, em termos de descarte de produto de maneira adequada, né? A facilidade de você organizar os teus equipamentos que mais você utiliza próximo, né, da execução do trabalho, aqueles que você menos utiliza de uma forma mais adequada, num local diferente, para que esses não atrapalhem o acesso dos equipamentos que a gente utiliza no dia a dia, né, e assim se tornando um processo bem mais evolutivo, né, e bem mais qualitativo, né, sem contar também, né, o fechamento total, né, da empresa, que faz com que a gente consiga um trabalho que traz realização para quem está executando e também para os nossos clientes. Eles veem essa evolução claramente, né? Basta para isso a gente comparar a empresa antes do programa de qualidade 5S e depois, né? Se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão estar verificando o tamanho e a diferença. E sempre a gente tem que estar evoluindo, né? Constantemente a gente tem que estar trabalhando insistentemente. Rogério ainda ressalta a diferença que o programa 5S causou no ambiente organizacional. Bom, antes da implantação do programa 5S, o ambiente era triste, assim, claramente falando. Era um ambiente não agradável, né? Ele não trazia uma satisfação para o trabalho como um todo, né? E isso fez com que a gente tomasse várias medidas, né, para a empresa. Dentre elas, né, o envolvimento de cada colaborador, né? Porque partiu do primeiro ponto de você envolver o colaborador para ele perceber que o seu processo evolutivo na organização, né, além de trazer a satisfação, ele traria também um conceito novo de trabalho, um conceito novo de se preparar, né, para executar um serviço, evitando uma sujeira desnecessária, no nosso caso, manutenção hidráulica, um óleo caindo no chão, né, ou também se preparar em pegar as ferramentas que ele vai necessitar para aquele serviço e não ter tempo perdido para isso, ele conseguir ir no painel, pegar, organizar o serviço, o trabalho dele antes do começo do processo, né? Isso traz novamente muita economia para a empresa, né? E traz um resultado que é o principal motivo dessa nossa organização aqui. O empresário destaca que o processo de implantação do programa não foi simples.
O primeiro passo nosso, a estratégia primária nossa foi vender a ideia, né? Vender a ideia aos nossos colaboradores, de forma que eles compreendessem que esse programa 5S, o programa de qualidade, era tão importante para a empresa quanto importante para eles pessoalmente falando, né? Como eu disse anteriormente, esse processo ele viabiliza tanto a qualidade da empresa, do trabalho da empresa, como também ele pode levar isso para a vida toda, além de fomentar o próprio currículo pessoal e profissional, ele pode levar para a sua casa, implantar esse processo na sua casa também, né? Fazendo com que o ambiente que ele viva ou que ele trabalha tenha um padrão de qualidade, de higiene e de satisfação. Segundo Rogério, mais difícil que mudar o hábito da organização é manter a ideia do programa sempre ativa junto aos colaboradores. O maior desafio se chama manutenção, né? A implantação do programa, ela vem depois que você insere isso aos seus colaboradores, depois que eles assimilam a ideia, né? Não é tão complicado. A maior dificuldade que temos é na manutenção, né? Aí está o grande desafio. A manutenção ela tem que ser constante. O programa 5S ele tem um momento para iniciar. Data, hora para iniciar, né? Mas ele jamais vai ter um momento final, né? Esse momento é eterno enquanto a empresa existir, sempre buscando melhoria e tendo a consciência que é possível melhorar cada vez mais o que já foi melhorado, né? Se a gente não tiver isso como foco, esse processo ele começa e termina e deixa de ser vantajoso, né? Ele só é vantajoso se for constante. Se ele for constante, ele traz resultados positivos, por mais que tenhamos que investir monetariamente falando. A longo prazo, ele é um processo que se paga e traz lucro para a empresa. Rogério ainda destaca que o processo de comunicação da organização com os colaboradores é constante. A comunicação ela é feita constante. Todos os dias a gente toca no assunto do programa de qualidade, né? Isso faz com que a chama fique acesa, né? E o processo seja contínuo, né? O incentivo é individual e por setor, né? Nas nossas auditorias, a gente sempre procura premiar o setor que mais se destacou ou o colaborador que mais se destacou em evolução ao processo. E com bastante comunicações espalhadas pela empresa, placas em cada um dos setores, identificando, né, o programa de qualidade, o programa de processo de organização, o processo de limpeza. E para entendermos um pouquinho mais como é que funciona a visão do colaborador a respeito desse tipo de programa, converso com Luciano Macedo, que é o coordenador do programa 5S aqui na organização. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, prazer. Eu queria saber como que você vê a iniciativa da empresa em manter esse programa 5S? Eu vejo de forma positiva, né? Vejo que melhorou para nós colaboradores, para todos. O ambiente do trabalho ficou mais agradável, né? Melhorou em vários aspectos quanto à organização, os materiais. Isso reflete no atendimento do cliente, o atendimento melhorou, né? Então só tem a melhorar. Depois que foi implantado o programa 5S, muitas coisas mudaram mesmo para melhor aqui na empresa. Isso aí é visível para todos. Você acredita que esse tipo de iniciativa é importante para o bom andamento da empresa? Sem dúvidas é muito importante para o andamento, né? Porque melhora o funcionamento da empresa, melhora para nós colaboradores, isso reflete para nós que a gente vê que o planejamento e a evolução da empresa é visível para nós e isso nos motiva cada vez mais a estar trabalhando, a estar engajando, né, na causa e estar buscando cada vez mais fazer em prol da empresa, que vai refletir um benefício maior para nós também. E quais os benefícios que você percebe no seu dia a dia? O ambiente de trabalho ficou mais alegre, assim, ficou mais leve, né? A facilidade para encontrar as coisas, então ficou muito evidente isso aí para nós. Ficou claro que com bastante organização, força de vontade de todos da empresa, as coisas funcionam e funcionam para melhor. Então, do ponto de vista antes do processo do 5S, a gente perdia muito tempo encontrando peças, a comunicação era falha, muitas vezes deixávamos de fazer coisas
no prazo certo por falta de comunicação. Então o 5S trouxe para nós essa melhoria na questão de comunicação, atendimento e nós mesmos, colaboradores, participando ativamente do processo. Acredito que cada vez mais nós vamos estar fortalecendo o projeto 5S dentro da empresa e contribuindo para o crescimento da empresa também. Luciano, e o que é mais difícil nesse processo de implantação e manutenção do programa 5S? A princípio, o ponto assim, que eu destaco como um dos principais de dificuldades que nós tivemos, até para mim também, foi a questão da mudança, né? A mudança de hábitos, ela incomoda, né? Principalmente quando já vem de longa data hábitos que não eram de acordo com o planejamento da empresa. Então, você mudar os hábitos das pessoas, dos colaboradores, né, de nós todos, até em casa, para a gente mudar os hábitos, é uma coisa difícil. A mudança, ela é difícil. Então, acredito que a dificuldade maior seja na mudança de comportamento das pessoas. Mas isso com o tempo com o tempo e também eles entenderam que é bom para a empresa e é bom para todos, então assimilando tudo isso foi melhorando cada vez mais, mas a dificuldade maior sim foi na mudança de hábitos dos colaboradores. Olá pessoal, retornamos. Vocês tiveram a oportunidade de assistir a matéria que foi feita na empresa Hidraumac. E por que essa empresa foi selecionada? Porque ela demonstra a prática, ela demonstra a vivência. Então muitas vezes nós assistimos algumas matérias ou lemos alguns artigos ou entrevistas e que mostra assim só aquele lado fantasioso, aquele lado perfeito, né, e assim tudo bonito e tal. Não, é uma indústria metalmecânica e que as pessoas estão ali realmente fazendo o trabalho, é o dia a dia mesmo, é a realidade que você vai encontrar. É a realidade que nós encontramos no mercado, né? Não é nada fantasioso, é a prática, tá? É o dia a dia das empresas, tá? Então, vocês vão perceber que as pessoas trabalhando, né, mexendo ali no equipamento, fazendo o processo de trabalho ali normalmente, né? E depois a fala das pessoas, né, no caso do empresário, depois do Luciano, meu xará, né, participando ali também, falando do ponto de vista do funcionário. E a gente percebe o quanto isso traz benefícios para a empresa. Mas antes de falar das estratégias de comunicação, eu quero resgatar alguns conceitos sobre o 5S. Talvez nem todos conheçam essa ferramenta da administração da qualidade. O 5S, os 5 sensos, né? O S representa aí os sensos. Que não é nada muito grandioso, mas são princípios fundamentais para o dia a dia de uma empresa, para o dia a dia de trabalho. Então eu quero trazer para vocês rapidamente um histórico, né? A ideia da gestão da qualidade, ou esse processo da melhoria da qualidade, tem um longo histórico, mas eu quero fazer um recorte aqui dos anos 50 para cá, principalmente no Japão, no pós-guerra, onde o Japão, muito abalado pelos longos anos de guerra, teve a necessidade de otimizar os seus recursos e ganhar em ritmo de produção e tudo mais. Então pensem aí um país totalmente arrasado pela guerra, sem recursos, sem alimento, sem combustível, enfim, sem matéria, né? Sem matéria-prima para muita coisa, e o quanto eles tiveram que produzir ou tiveram que aprender a usar os seus recursos. E hoje, naturalmente, o Japão é um país invejável, né? Comparado ao nosso país, por exemplo, né? Um país de alta tecnologia, de alto desenvolvimento humano e assim por diante. E eles conseguiram isso em poucas décadas, né? Eu falando, de 1945, 50 para cá, é um país que conseguiu se reerguer das cinzas, né? E conseguiu se tornar uma potência mundial, uma das maiores economias do mundo.
E isso foi através dessa filosofia da qualidade, essa forma de pensar melhoria permanentemente. Se hoje está bom, eu não vou me acomodar, eu vou pensar em como ser melhor amanhã. Nós tivemos grandes figuras, né? Que é o Juran, o Deming e o Ishikawa, que foram aí pessoas que marcaram as ideias que envolvem a gestão da qualidade. Então, qual que é o objetivo do 5S? O 5S é uma das ferramentas, é uma das iniciativas voltada a esse processo de melhoria contínua ou de gestão da qualidade. Tá? Não vamos abrir aqui muito o leque para falar sobre a gestão da qualidade como um todo, mas sim apenas sobre 5S. Então, qual que é o objetivo do 5S? Né? É melhorar a qualidade de vida dos funcionários, transformando o ambiente da empresa e as atitudes das pessoas. Tá? Aumentar a produtividade da instituição, diminuir desperdício e reduzir custos, né? E o que é sempre bem-vindo para todas as empresas e também para as pessoas. Então o 5S ele está organizado, estruturado em 5 sensos que vêm dos princípios dessa filosofia da qualidade originada no Japão, onde o primeiro E significa o seiri, que é o descarte, o seiton, sendo aí o segundo S, que é a de ordenação ou arrumação, o seiso, que significa a limpeza, o seiketsu, que significa saúde, e o shitsuki, que significa disciplina. E aí esse último sendo aí um grande desafio para as empresas. Então, eu, sem prolongar muito, né, nesses conceitos sobre 5S, porque o nosso foco é falar da comunicação que embasa a implantação de uma ferramenta como essa, eu quero apenas apresentar alguns conceitos rápidos aqui. Por exemplo, esse primeiro S, que é o senso de descarte, né, que é você deixar no local de trabalho apenas aquilo que é útil. E quantas vezes nós vamos acumulando coisas, a gente, né, tem algumas pessoas que têm essa síndrome mesmo, né, de acumulação. Então é manter no local apenas aquilo que é necessário e adequado às atividades e ao ambiente de trabalho. Então, fazer uma limpa mesmo, né? Eu sempre brinco e associo isso aqui com o guarda-roupa. Quantas vezes nós vamos acumulando roupa, acumulando alguns sapatos, chinelos, sandálias, camisetas, camisas, calças, enfim, vestidos, né? E nós não usamos, mas guardamos ali na ideia de que algum dia nós vamos usar. Passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e aquilo lá está ocupando espaço, aquilo lá está poluindo aquele espaço. Então, a ideia é a mesma coisa. Então, às vezes você guarda documento, guarda caixa, guarda ferramenta e que de repente não usa todo dia. Então, você pode criar um espaço onde você vai guardar esses itens que você usa menos, para quando precisar você sabe onde está, e no seu dia a dia você vai deixar apenas aquilo que é útil e mais próximo, né, de você. Então, avançando aqui, sobre a questão do segundo S, né, do segundo senso, é o seiton, significa arrumação. Então, primeiramente, após você ter descartado ou ter encaminhado devidamente, né, os itens que não são utilizados e colocado mais próximo de você aquilo que realmente é útil, agora você vai arrumar todo aquilo que ficou, né? Vai arrumar a bancada de trabalho, vai arrumar o espaço, vai arrumar os equipamentos, arrumar armários. Então agora você vai arrumar. Então essa arrumação ela envolve na ordenação daquilo que permaneceu no setor e por ser considerado como necessário para aquele local, né? E aí eu convido você para parar e olhar o seu local de trabalho, se realmente o que você tem disponível é útil, ou existe alguma coisa que poderia ser guardada num outro lugar para liberar espaço. E às vezes fala assim, mas não está atrapalhando, mas polui o ambiente, polui o visual. Isso faz parte da higiene, que é um outro senso ali, tá? Então é deixar apenas aquilo que é útil e deixar de forma organizada e otimizada, tá? Avançando aqui para o próximo S, só um lembrete, né? Esse senso da arrumação envolve você denominar os espaços, tá? Então, conforme você vai fazendo a arrumação dos itens que permaneceram e que são úteis, você vai colocando placas ou vai identificando para você saber onde é que é cada coisa. Então tem uma frase bem legal nessa ideia do 5S, que é: cada lugar tem a sua coisa
e cada coisa tem o seu lugar. Então, ou seja, se aquele espaço é para uma determinada ferramenta, nenhuma outra pode ocupar aquele espaço. Eu preciso preservar aquele espaço para aquele tipo de ferramenta ou aquele tipo de equipamento, tá? Porque senão vira bagunça, né? E nós, enquanto seres humanos, somos danadinhos para fazer bagunça nesse sentido, né? Para ter o hábito da disciplina é muito difícil para nós. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil, né? Para a grande maioria é um pouco mais difícil. E aí, se você não trabalha, até me permitam, né, fazer essa comparação, se você não trabalha, se você não tem uma atividade profissional, faça isso em casa. Faça isso, como eu falei, no seu quarto, no seu guarda-roupa, na sua cozinha, e certamente você vai encontrar alguma coisa que dá para ser reorganizada, dá para ser realocada. E você pode identificar, você pode colocar as plaquinhas, e isso certamente vai trazer bons resultados para você. O terceiro senso, que é o Seiso, que significa limpeza. Então, após você fazer o descarte, após você ter colocado as coisas no lugar, você vai limpar. Então você vai lavar, você vai passar um pano, vai passar um limpador, enfim, você vai deixar as coisas em ordem e limpas, tá? Deixar o local limpo e as máquinas e equipamentos em perfeito funcionamento. Vai fazer manutenção no que precisar fazer manutenção, vai trocar as peças que precisarem ser trocadas e fazer a limpeza, tá? E esse é o terceiro senso. Até aqui vai bem, né? Fazer descarte não é uma coisa difícil, até prazeroso, né? Às vezes jogar algumas coisas fora, descartar, colocar as coisas em ordem, depois fazer uma limpeza, tá? Isso aqui envolve todos os ambientes da empresa, tá? Não envolve só aquele espaço de trabalho, envolve banheiro, refeitório, escritório, né? O pátio de produção, estacionamento, envolve todos os lugares. O 5S se aplica a todo o ambiente onde haja a circulação das pessoas. O quarto senso, que é o senso, o conceito de saúde, né, o Seiketsu, é desenvolver a preocupação constante com a higiene, em sentido amplo, né, tornando o local de trabalho saudável e adequado às tarefas desenvolvidas. Então aqui, além da limpeza, que transmite higiene, é você cuidar da saúde das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Tá? Então aqui envolve a questão psicológica, a qualidade do ambiente de trabalho, tá? As relações interpessoais, entra muito fortemente a questão da comunicação com as pessoas. Nós estamos vendo na disciplina o quanto a comunicação ela é importante para o dia a dia das pessoas, o quanto, né, isso impacta positivo ou negativamente a reação das pessoas, causa sentimentos nas pessoas, né, provoca reações emocionais. Então aqui está envolvido com a saúde, é você ter um ambiente de segurança para as pessoas, segurança no sentido assim, olha, não existe meia conversa, nós trabalhamos de forma transparente, né, as orientações são claras, tudo que precisa ser falado é falado, não é falado meia verdade, nós jogamos limpo com as pessoas para que elas se sintam bem trabalhando aqui, gera essa segurança para as pessoas. Isso é muito importante no andamento do processo aqui para esse senso. E o último senso, e não porque ele é o último, é que ele é menos importante, pelo contrário, ele é o mais importante e é decisivo, é o senso da disciplina, ou, em japonês, shitsuki. Esse é o senso mais importante, por quê? Depois de ter feito o descarte, ter feito a ordenação, processo de limpeza, ter trabalhado essa questão da higiene, da saúde com as pessoas, né, do clima de trabalho, qual que é o desafio? É manter. O desafio é criar disciplina para que tudo aquilo que foi conquistado permaneça. E aí eu volto à questão do ser humano. O ser humano ele é danado para desfazer muito rapidamente todos esses avanços em função do hábito, né? Então nós temos um mau hábito, nós não conseguimos nos disciplinar e a tendência é a gente recuar e voltar para o hábito antigo, o hábito velho. E um dos maiores desafios na implantação do 5S é exatamente desenvolver um novo hábito, desenvolver a disciplina
nas pessoas para a manutenção de todos os ganhos, todas as melhorias conquistadas, né? A disciplina, a ordenação, a limpeza, né? Quando um equipamento estiver fora do lugar, tem que voltar ele para o lugar dele, enfim. Então, esse é o grande desafio das empresas no 5S. Essa empresa que nós fizemos a matéria, a Hidraumac, vocês perceberam que é uma empresa de metal mecânico, está ali o pessoal trabalhando com equipamento pesado e tudo mais, mas dão conta de manter o 5S. E por que nós escolhemos? Porque é muito difícil uma empresa conseguir fazer isso. Não é qualquer empresa que consegue dar conta de manter a disciplina no 5S. Tá? Por que o japonês, ou o Japão, de uma forma geral, dá conta de manter o 5S? Por causa da cultura do oriental. Eu comentei isso na primeira aula ao vivo nossa. Como é que eu posso dizer assim? O oriental, ele tem uma disciplina voltada para essa submissão, para esse respeito ao que foi definido, né? Isso é do oriental, admirável. O brasileiro não, né? A nossa cultura ela é um pouco mais despojada, um pouco mais relaxada nesse sentido. Então nós temos mais dificuldade de manter a disciplina, tá? Bom, avançando aqui, com relação ao 5S, a implantação, ele promove a cidadania na empresa, né? Então ele promove uma reeducação no comportamento das pessoas, a adoção de valores éticos, né, de preservação do ambiente, dos recursos, a aplicação abrangente, né, porque ele pode ultrapassar as fronteiras da empresa e ir para a vida pessoal, promove a reflexão sobre a ação do indivíduo enquanto cidadão, sobre o uso dos recursos, né, e agir de forma consciente sobre esses recursos e, de certa forma, a transformação da sociedade, porque nós vamos ter pessoas mais conscientes, mais responsáveis no uso dos recursos, dos equipamentos e assim por diante. Tá? Então, assim, os ganhos para a empresa e para os indivíduos são muitos. Vocês puderam ouvir tanto o diretor da empresa, o empresário, quanto o colaborador falando sobre isso. Mas, prestem atenção no mas, né? Por quê? Todo esse sucesso num programa desse não pode ser alcançado, não há como ser alcançado sem uma forte estratégia de comunicação e relacionamento com as pessoas que vão efetivamente colocar em prática o projeto. Então, onde entra a questão da comunicação, né, que tem aqui a ideia de tornar comum. Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês nesse sentido é que a empresa, ao pensar na implantação de um processo como esse, ela precisa compreender sobre a sua responsabilidade enquanto empresa de transmitir todas as informações às pessoas, de forma que elas compreendam com muita clareza quais são os objetivos, quais são os propósitos, aonde a empresa está, aonde ela quer chegar com tudo isso. Porque, do contrário, se as pessoas tiverem algum tipo de desconfiança sobre qual é o objetivo, o que vai acontecer, a resistência a esse tipo de implantação é muito grande. E você que de repente já trabalha, está no dia a dia, seja na indústria, seja no comércio, enfim, seja onde for, você sabe e vai poder lembrar de alguma coisa nesse sentido, né? O quanto as pessoas tendem a resistir quando são pegas de surpresa. É praticamente uma resposta automática do indivíduo a resistir e dizer não a uma situação que ele não conhece. Então, é responsabilidade da empresa fazer um maciço e forte processo de conscientização das pessoas, através de uma comunicação clara, transparente, precisa, objetiva, sobre o que vai acontecer. Tá? Então, olha, vamos começar com o dia D, o que é o 5S, por que a gente está implantando, quais são os objetivos que a gente almeja, quais são os benefícios para a empresa, para o funcionário, todos estão de acordo, vamos fazer, né? Engajando as pessoas nesse processo. E não precisa, gente, quando a gente fala aí dessa comunicação, não é gastar rios de dinheiro em campanhas, não. Vocês viram o empresário falando que ele coloca placas
ele usa um edital, ele usa recursos simples do dia a dia, né? Orientação com as pessoas. Essa é a comunicação efetiva no interior da empresa, né? Que funciona, que está ali no dia a dia das pessoas. Então nós precisamos pensar essa comunicação de forma eficaz, essa comunicação assertiva, como nós colocamos aqui no slide. Nós precisamos ser assertivos nessa comunicação. Eu não posso correr o risco de errar na comunicação, porque todo o sucesso do projeto pode ser colocado em questão. Então, eu, enquanto empresa, enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto engenheiro, gestor, né, vamos dizer assim, engenheiro de produção na figura de um gestor, eu preciso ter consciência sobre isso. Não adianta, gente, eu falo isso particularmente, já participei enquanto trabalhos de consultoria, né, desenvolvendo trabalho de consultoria, já participei de implantação de processo de 5S, onde, infelizmente, o empresário contratava os serviços achando que nós, as pessoas externas, né, chegariam na empresa e faria milagre na empresa. E não existe milagre. Existe trabalho, existe esforço, existe disciplina e comprometimento que tem que começar no dono da empresa. O dono da empresa, o empresário, o gestor, o contratante, ele tem que ser o primeiro a ser comprometido, é o primeiro a dar o exemplo, que daí os outros seguem, né? Então tem um ditado que fala que a palavra move e o exemplo arrasta, né? Então se você quer realmente mobilizar pessoas, dê o exemplo, tá? E aí essa empresa, né, um exemplo que contratou, o dono da empresa nem participava das reuniões, não participava do processo e depois reclamava que não dava certo, mas não vai dar certo nunca, né? Porque o empresário tem que estar junto. Vocês viram na postura da entrevista, né? O empresário sabe o que está acontecendo, ele conviveu com as pessoas e convive com as pessoas, então ele dá o exemplo, tá? Então essa comunicação precisa ser eficaz, né? Então nós precisamos escolher o canal certo para falar com as pessoas. O conteúdo da mensagem precisa ser adequado ao perfil das pessoas. Então, se é o pessoal do chão de fábrica, é o pessoal operacional, eu preciso falar a linguagem deles. Eu não vou usar termos técnicos no processo de gestão da qualidade. Existem muitos termos técnicos, mas para que dificultar? Como é que eu posso traduzir esse entendimento para a linguagem das pessoas que vão utilizar aquilo, né? Identificação e redução de ruídos, ou seja, aproximar a minha comunicação das pessoas, evitando aí intermediários. E sempre está aberto ao feedback, está aberto ao que as pessoas podem nos promover, podem nos trazer de retorno, tá? Então aí nós temos a comunicação assertiva, que é comunicar-se de forma franca, aberta, feita adequadamente, sem provocar constrangimento às outras pessoas. Ou seja, você quer muitas vezes promover a mudança, mas você não pode forçar. Você precisa conscientizar, você precisa mobilizar as pessoas para fazerem a mudança, né? Do contrário, não é um processo de comunicação, mas é uma ditadura, né? Um processo autoritário. Então a assertividade ela é entendida como autoexpressão de sentimentos, de opiniões, sem violar os seus limites e o limite das outras pessoas, tá? Então ela é uma atitude equilibrada, né, entre a passividade e a agressividade. Então eu consigo equilibrar, dosando o que eu preciso comunicar, sem precisar impor ou pelo menos agredir verbalmente ou de uma forma simbólica a outra pessoa. Depois nós temos a ideia da comunicação, deixa eu avançar aqui só um pouquinho, cadê aqui? Da passividade, agressividade, aqui, a passividade, tá? Então a ideia da passividade, que é quando eu não consigo transmitir aquilo que realmente eu desejo transmitir. Eu sou mais submisso, né? Eu vou deixando as coisas correr, eu não consigo me posicionar, né? A gente chama aqui de não assertivo. E depois, o comportamento agressivo, que é quando eu imponho a minha decisão, ou eu sou mais áspero, eu sou levado, né, pelo calor daquele momento, da emoção, e de certa forma acabo sendo um pouco mais agressivo, mais áspero. E aí eu coloco para vocês, né, qual a importância de nós sermos assertivos nas nossas comunicações num processo de implantação de um programa 5S, como é o nosso caso aqui, né? Então qual é a importância desse processo todo em nossa vida e no mundo dos negócios? Sem dúvida nenhuma, o direcionamento que eu dou para vocês
A assertividade hoje, ela é decisiva para a manutenção de qualquer profissional no trabalho. Então, aquele profissional que oscila muito entre agressividade e passividade, não consegue a assertividade, o equilíbrio, então ele vai desenvolver possivelmente aí conflitos, vai se envolver em situações desgastantes, né? Então, o ideal é que a gente tenha esse autoconhecimento, esse autossenso para buscar o equilíbrio. E nas nossas comunicações, né? Então, se eu sou um empresário agressivo, a minha equipe se torna agressiva. Se eu sou um gestor, um engenheiro passivo, as pessoas também vão ser passivas, vão ficar esperando ser mandadas, né? Então eu preciso criar essa cultura, né? Então naturalmente é muito importante para nós, né? Até eu listei aqui alguns benefícios, olha, redução de conflitos interpessoais, liderança clara, eficaz, direta, né? Negociação bem conduzidas, melhor execução nas ações planejadas, melhoria no clima organizacional, nós falamos da questão da higiene, né? A higiene não no sentido só de limpeza, mas o ambiente, né? A ideia de clima ali das pessoas. E até fazendo um parênteses aqui sobre clima, né? Tem algumas empresas que eu tive a oportunidade de conhecer, gente, que você, ao entrar na empresa, você sentia nos semblantes, nas posturas, na forma como as pessoas se comportavam, você percebia que parecia que tinha uma nuvem negra, né? Ou seja, o clima estava pesado na empresa. Sabe aqueles, igual tem no desenho, né? Que tem aquela nuvem que acompanha a pessoa, acompanha o grupo ali, né? Então parece que tinha uma nuvem em cima da empresa. Existem outros lugares que você entra, ou já tive a oportunidade de entrar, que as pessoas transmitem alegria. Então você vê que a coisa brilha, né? Assim, existe um brilho, existe um sentimento muito positivo de estar e pertencer àquele lugar. Então esse é o desafio, né? Que nós trazemos as pessoas para esse tipo de pensamento, tá? Pessoas mais seguras, satisfeitas e menos estresse no local de trabalho, que tem a ver com a questão que eu falei para vocês da saúde, né? Então a comunicação assertiva é a capacidade de criar pontes entre os corações. Então não adianta eu contratar um projeto de 5S, por exemplo, e achar que simplesmente por contratar uma empresa externa aquilo vai funcionar. Porque a empresa, né, o contratado, o consultor, sei lá, o Sebrae tem muito desse processo de implantação de 5S, né, tem um programa 5S, ele vai desenvolver as etapas, mas ele vai embora. E o desafio é a disciplina, é criar na empresa uma situação que vai ficar na empresa, né? E vai depender da própria empresa, da continuidade. Então esse acompanhamento não é eterno. Tá? Ele vem, implanta e vai embora. Tá? Então, e aí depende muito da comunicação que eu faço com as pessoas para mudar esse hábito, mudar esse costume e romper, né, toda essa prática antiga. Né? Então, a questão da comunicação assertiva, como nós somos assertivos, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso identificar quais são os comportamentos não assertivos que eu tenho com a minha equipe, ou aquilo que gera conflito ou insatisfação. Eu preciso parar, refletir, olhar para mim, para os meus comportamentos, para identificar isso. Se eu não fizer isso comigo, eu não consigo fazer isso com o outro. Tá? Tem uma frase que eu gosto bastante, que nós precisamos primeiramente ser líder de si mesmo, para depois querer liderar o outro. Se eu não consigo controlar os meus impulsos, como eu vou controlar, eu vou querer influenciar o outro, né? Então isso faz todo sentido. Então, alguns itens que eu listei aqui que faz parte dessa postura, né, que nós precisamos adotar nesse processo de comunicação para mobilizar, sensibilizar as pessoas a se engajarem num projeto como esse do 5S. Primeiro, autoimagem positiva. Eu preciso transmitir uma autoimagem positiva para as pessoas que estão comigo. Uma autoimagem. Já conheceram pessoas, já comentei isso, né? Acho que na aula conceitual, pessoas que você aperta a mão e a pessoa pega na ponta da sua mão. A postura da pessoa transmite insegurança, né? Aquele cumprimento, né, de mão mole, assim, tipo, não tem aquele aperto de mão firme, a fala, as expressões, então a pessoa não transmite. É uma autoimagem negativa, então eu preciso trabalhar isso com a minha equipe. Eu preciso vender a ideia, eu estou negociando com a equipe, né? Eu estou comunicando e negociando com ela que aquela ideia do projeto é boa para a empresa, vai ser boa para ela. Depois, saber ouvir. Falamos bastante nas aulas conceituais, também nas aulas ao vivo, né? Saber ouvir, é preciso saber ouvir. Ouvir as pessoas, né? As reações, estar atento aos detalhes.
Avançando aqui, ter clareza de expressão. Eu preciso ter clareza, eu preciso ter objetividade no que eu estou falando. Tá? Então, eu preciso, antes de falar, saber o que eu quero e como eu quero impactar a outra parte. E aí eu vou escolher as palavras que vai gerar esse impacto, vai atender esse objetivo. Tá? É meio complicado isso no começo, falar, mas eu vou ter que ficar pensando antes de falar. De repente, sim, né? Se é uma informação importante, se é um objetivo importante, que você pense então antes de falar, que você planeja essa comunicação. Depois, com a prática, eu posso dizer para vocês que isso vai ficando automático, né? Que você vai ficando mais assertivo nesse processo. Então, quanto à clareza de expressão, olha, vocabulário no nível do interlocutor, já comentei isso com vocês, adequado ao público, pontuação clara e variada, sequência lógica do assunto, ou seja, tem que ter começo, meio e fim, definição de conceitos, né? Então, se você vai trabalhar termos mais técnicos, que você esclareça isso com as pessoas, e na implantação do 5S isso é necessário, a fluência e o ritmo, né? Então, você dosar, uma hora falar mais rápido, uma hora falar mais baixo, dar ênfase naquilo que precisa ser que seja dado a ênfase, destacar aquilo que seja destacado e assim por diante. Então eu preciso treinar isso, porque senão eu não convenço ninguém, senão eu não consigo trazer as pessoas para o meu projeto, tá? Saber lidar com as emoções. Então, no decorrer da implantação do projeto, pode ser que as coisas não caminhem exatamente como foram pensadas. Então, eu preciso equilibrar esse impulso que eu possivelmente vou ter, e aí vai ter um momento que vai dar aquela vontade de chegar e mandar a pessoa fazer, porque ela não foi ainda, não está plenamente sensibilizada, né? Dá vontade de ir lá e fazer no lugar da pessoa. Eu preciso controlar esses impulsos, que é muito comum a gente fazer isso. Né? A pessoa está tendo um pouco de dificuldade para entender, a gente vai lá e tira ela e faz no lugar dela. A gente resolve um problema momentâneo, mas a gente cria outro, porque essa pessoa ela nunca vai aprender. Tá? Pensando a longo prazo. Né? Então, lidar com as emoções é uma combinação satisfatória entre o que você está dizendo e o conteúdo, né, e a forma como você está dizendo, a ação que você adota. Tá? Então é muito importante nós termos esses princípios. E aí depois tem a ideia da autoabertura, que é a aprendizagem contínua. Isso faz parte até do conceito de qualidade, a melhoria contínua. Tem um outro princípio que vem da gestão da qualidade, que é o Kaizen, que é a melhoria contínua, né? Significa melhoria contínua. A palavra em japonês, que quebrada, né? Kai, melhoria, Zen contínuo. Então é muito importante nós estarmos com essa abertura para a aprendizagem, sermos eternos aprendizes. Então nós vamos aprender com nossos funcionários, vamos aprender com os nossos superiores, vamos aprender com até com a pessoa da limpeza, muitas vezes a gente pode aprender alguma coisa. Então a gente sempre tem a oportunidade de poder aprender alguma coisa com alguém, tá? E por fim, cuidar dos ruídos na comunicação. É o último item aqui da nossa pauta. Os ruídos na comunicação é tudo aquilo que pode distorcer ou desviar a informação do objetivo da comunicação que ela tem, né? Do objetivo final, que é transmitir a informação de forma, como eu falei, transparente, objetiva e direta. Então, os ruídos são vários. Então, quando eu não sou claro, quando eu deixo informações subentendidas, quando as pessoas se sentem inseguras, isso vai gerando ruídos. Então, a pessoa está com medo, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, a empresa não é clara nesse processo, as pessoas vão criando ansiedade, elas vão desenvolvendo ansiedade, vão ficando com uma certa angústia do que vai acontecer e acabam imaginando coisas, né? E vão deduzindo. E aí um fala para um, fala para o outro, aquela rádio corredor que a gente tanto conhece, isso vai criando problema. E aí quando você acha que vai funcionar, simplesmente não funciona, porque as pessoas estão bloqueadas, tá? Então eu preciso trabalhar os ruídos na comunicação, criar um canal direto com as pessoas para me comunicar, ou como no exemplo da empresa, que eu achei muito legal, na Hidraumac, eles possuem ali o coordenador do programa. Então ele é a ponte. Ele é a referência entre os colaboradores, porque ele está próximo, está no dia a dia, falando a linguagem, convivendo, conhecendo a realidade, ao mesmo tempo em que ele faz a ponte com a empresa, né? Recebendo orientações, o encaminhamento e assim por diante. Então é muito importante observarmos a questão dos ruídos na comunicação nesses processos de mudanças, nesses processos de implantação de programas, a exemplo do 5S, como trabalhamos aqui. Tá? Fechamos assim então esse nosso estudo de caso. Nós retratamos aqui
programa 5S, que foi implantado na empresa Hidralmac, como eu falei para vocês, uma empresa na área metalmecânica e muito interessante, né? A gente pode ver pôde ver no vídeo toda a simplicidade das pessoas, mas você vê ali a utilização efetiva da ferramenta. E isso é algo memorável, isso é algo que nós precisamos valorizar, né? Independente do segmento. Nesse caso era uma empresa da área metalmecânica, mas pode ser qualquer outro segmento, né? Na área industrial, de serviços ou até mesmo de comércio, tá? Quero agradecer imensamente a sua atenção. Eu sou o professor Luciano, trabalhei com vocês então o estudo de casos da nossa disciplina de comunicação empresarial e negociação. Espero que tenha agregado informações e conhecimentos para vocês. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.